Sempre temos a oportunidade, em todo momento da nossa vida, para sermos gratos ao Senhor Deus, agradecidos a Ele por tudo quanto de Deus temos alcançado, recebido. Damos graças pela chuva que Deus tem nos dado, amém? Derramado, a chuva veio. Sempre é algo que devemos expressar a nossa gratidão ao Senhor. A Bíblia menciona que Deus é o Pai das águas. Graças a Deus, Ele tem nos suprido dessa tão necessária, dessa necessidade que temos, a chuva vindo sobre nós. O pregador Charles Spurgeon, ele escrevendo 200 ilustrações, numa dessas ilustrações, ele tem uma que ele mencionou, destacou, que o pecador, ele escreve a respeito do pecador que se chega a Cristo como está. Nós sabemos a importância de nos achegarmos a Cristo como estamos, principalmente a pessoa quando ela começa a ouvir das boas novas do Evangelho. Ele dizia assim, que um grande monarca oriental costumava receber uma vez por ano os mendigos de sua cidade. Os cortesãos, vestidos luxuosamente, o rodeavam. Os mendigos, com seus farrapos, sentavam-se à mesa. Certo dia, um dos cortesãos tinha manchado sua roupa, de maneira que ficou indeciso quanto ao que usar no banquete. Bem triste, pensou que não poderia assistir ao banquete entre os mendigos. Contando que eu possa sentar-me à mesa e ver o rosto do rei, disse ele, pouco me importa a roupa. E então, sem mais lamentações, vestiu-se com os farrapos de um mendigo, assistiu ao banquete e viu o rosto do rei da mesma maneira que se estivesse vestido de linho fino. Spurgeon, escrevendo sobre isso, ele diz, minha alma tem procedido assim nos momentos em que as provas de minha salvação me pareciam vacilar. Recomendo-lhes que façam o mesmo em tais circunstâncias. Se não podem apresentar-se perante Cristo como santos, apresentem-se como pecadores. O importante é que nos apresentemos perante Ele com a simples fé e então receberemos gozo e paz. Amém? O pecador que se achega a Cristo como está. E quantos tiveram este privilégio e oportunidade de virem a Cristo e vieram e foram alcançados pelas boas novas do Evangelho e da Palavra de Deus. Nessa noite eu vou convidá-lo a abrir sua Bíblia. Ainda estamos no capítulo 5, versículo 19 a 22. Se eu alcançar a condição, na semana, sem ser a semana que vem, na seguinte, iremos para os versículos 23 e 24. Do versículo 16 ao versículo 28, o quadro retidão de vida. Vida alegre, depois uma vida de obediência, de santificação e de uma vida fraternal. 4 tipos de colocações que nós temos aqui e a nossa do momento agora é uma vida de obediência. Estamos falando de obediência total. Poxa vida, apareceu uma mosca ali querendo tomar parte também na imagem, mas já a espantei. Tá, vocês estão lá em 1 aos Tessalonicenses 5, de 19 a 22, já estamos com esses versículos bem familiarizados. Coloquemos-nos em pé por alguns instantes, só da leitura e oração. Sentimos a falta de alguns impossibilitados, talvez devido à chuva que ainda cai nesta
nessa noite de maneira suave. Não extingais o Espírito ou não apagueis. O Espírito, numa linguagem figurada como fogo. Não desprezeis as profecias. No momento, a profecia em curso e agora a palavra de Deus, a pregação da palavra. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Deus Altíssimo, toda glória e honra pertence ao Senhor. Entendemos a importância, Pai, de estarmos comungando hoje à noite na reunião do povo do Senhor, nesse momento com a Igreja de Cristo Jesus. Clamamos, Deus, a Tua direção e obra sobre nossas vidas. Ó Pai bendito, fala conosco nessa noite, Deus. Derrama a Tua graça, Pai, sobre este púlpito, sobre este pregador e sobre a mensagem da palavra do Senhor. Também oramos, Deus, a amados irmãos, com os seus pedidos de oração, alguns um tanto urgentes, Deus. O pastor Júlio Quirino, missionário, pede oração em favor da sua esposa Angélica e da cirurgia que ela vai estar fazendo amanhã, Deus. Oramos, o Senhor conhece muito bem todos os detalhes, clamamos a intervenção do Senhor e a nossa confiança, Deus, aos cuidados do Senhor. A entregamos em oração hoje à noite. Tá bem, a irmã Inês aguardando a cirurgia do olho direito, creio eu ser da vista direita, no tempo do Senhor, que as portas se abram e ela alcance essa graça do Senhor. Oramos, Pai, no nome de Jesus, por estes que padecem, aguardando intervenção em sua saúde. Também agradeço ao Senhor pela condição de, nessa semana, consultar-me, e estou aguardando exames que serão feitos. A minha vida tenho colocado perante o altar do Senhor na questão também da saúde. E agradeço por aqueles que têm por nós clamado ao Senhor. Pai de todo poder e autoridade, oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, graças damos ao Senhor por tudo quanto dele temos alcançado, também a condição nessa noite de estarmos nessa reunião perante o Senhor. Obediência total nesse curso dos textos 19 a 22 da Epístola aos Tessalonicenses. Paulo, com este não extingais ou apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, seguindo o nosso curso, examinai tudo, retende o bem e abstende-vos de toda aparência do mal. Na semana passada, obediência total, uma vida marcada por sensibilidade ao Espírito Santo. Nós destacamos este fato. E hoje vem uma vida de obediência total, marcada por discernimento pela verdade bíblica, ou seja, a verdade da palavra de Deus. Uma vez que o homem e mulher de Deus tem o alvo, o objetivo, o intento de viver de acordo com a vontade de Deus, vai ser uma vida de um viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos neste livro do Senhor Deus, a sua palavra, regra de fé e autoridade. E um fato importante na obediência total, que é essa vida marcada pela verdade bíblica. Eu vou colocar hoje já dois fatos, não apenas marcada pela verdade bíblica, mas também separação do mundo. Sensibilidade do Espírito Santo, discernimento pela verdade bíblica e também separação do mundo.
Então, a vida marcada pelo discernimento da verdade bíblica é aquela vida, é aquele viver da pessoa que tem a Bíblia como seu guia de interpretação literal, inerrante, sendo a palavra de Deus a autoridade suprema, absoluta, para todos os aspectos da vida. Este livro aqui tem autoridade suprema para comandar a nossa vida. Amém? Ninguém dentre os humanos pode trazer para si tal autoridade que só a Bíblia tem. Só a palavra de Deus tem. E quando eu digo que ela é a palavra de Deus, tem diferença. Eu não disse que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu disse que a Bíblia é a palavra de Deus. E é esta palavra aqui que vai levar-nos a uma vida em que nós possamos ter a capacidade, a condição para fazer distinção, distinguir, separar o bem do mal, o verdadeiro do falso, com base no quê? Nos padrões, nos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Aquilo que a palavra diz que é certo, é certo. E aquilo que a palavra diz que é errado, é errado. Aquilo que a palavra diz que é bem, é bem. E aquilo que a palavra diz que é mal, é mal. Aquilo que a Bíblia leva-nos a compreender que é mal, é mal. É algo que traz detrimento, perda, prejuízo na vida e no viver do homem e mulher de Deus. Olhe, primeiro princípio que eu quero colocar, são 2 pontos que eu quero tratar aqui. O primeiro vai ser a Bíblia como verdade absoluta, e o segundo ponto, obediência à autoridade de Cristo. Primeiro ponto, a Bíblia como verdade absoluta. Ela é a palavra imutável, não muda, está completa, tá? Os Tessalonicenses tinham a Bíblia em curso de composição. Na palavra, eles perseveravam, deveriam perseverar no primeiro século, antes da Bíblia ser completa, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveram uma boa parte da composição do Novo Testamento. Nós tivemos os 4 evangelistas, homens usados por Deus. 2 Pedro 21, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, foram usados para escrever este livro. E quando eu e você tocamos neste livro, é palavra de Deus. Amém? Deus falando conosco através dessa palavra. Pode ter certeza, levar a sério, é a palavra de Deus que chegou até nós e Deus a tem preservado. O que tentaram fazer com essa palavra? Destruí-la, queimá-la, impedir que homens e mulheres pudessem dedicar tempo lendo-a. E como que Deus tem investido todo o seu recurso, toda a condição possível com os humanos para com a preservação deste livro. Não trata-se de uma verdade subjetiva, que pode ser para alguns e para outros não. É uma verdade objetiva, estabelecida por Deus, confiável. Nós temos a palavra
de Deus. E o discernimento bíblico, nesse sentido, é a habilidade de pensar os pensamentos de Deus e enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Isso que Deus quer que tenhamos na nossa compreensão em relação à sua palavra. Ver a vida pelo plano, pela perspectiva de Deus. Como Deus quer que nós tenhamos esse entendimento, essa compreensão. Verdade absoluta. O que nós chamamos de Bíblia ou Palavra de Deus é chamada pela própria palavra de Escrituras. Você quer ver um exemplo? Não é uma ordem, mas um fato que Jesus destacou que ocorria entre os judeus nos seus dias. Judeus de corações impenitentes, duro. Ele diz para eles assim, ó: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Uma ação em curso que eles estavam fazendo. Eles faziam isso. João 5,39. João 5,40 registra a palavra dos próprios lábios do Senhor Jesus, quando ele diz: para estes judeus que examinavam as Escrituras, porque cuidavam ter nelas a vida eterna, e não quereis vir a mim, para terdes vida. O que eles faziam? Examinavam, não é assim? Estavam examinando. Que é algo interessante dos bereanos, em Atos 17:11, quando Paulo chegou lá pregando com eles a palavra de Deus. Atos 17:11. É o princípio para nós também. Como é que você vai examinar tudo e reter o bem? De onde vai vir esse discernimento para você? Você vai precisar da palavra. Atos 17:11. Estão lá comigo? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então você vê a missão da Igreja de Jesus Cristo. Essa é uma igreja bíblica. Essa é uma igreja cuja regra de fé e autoridade está na Bíblia, na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo chegou em Tessalônica, pregando o evangelho, ele estava o quê? Expondo e demonstrando o quê? Nas Escrituras. Vamos lá, está ali pertinho aqui, ó. Versículo 2. E Paulo, então, ele tinha por costume ir na sinagoga. Ele foi, então, por 3 sábados na sinagoga. E por 3 sábados, versículo 2 de Atos 17, disputou com eles sobre as Escrituras. Então havia um acesso daquele pessoal com as Escrituras que até então eles tinham, o Velho Testamento, e ele fez uso disso. Você pode observar no livro de Atos a menção dos textos do Velho Testamento pelos apóstolos, Pedro e João, depois Paulo. Eles conheciam a palavra, e essa palavra confirmava a autoridade do nome de Jesus e quem ele era. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, eu vou dos versículos 15 e 16. Paulo aqui está exortando Timóteo. No versículo 14, Timóteo deve permanecer naquilo que ele aprendeu. Versículo 14 diz:
de 2 Timóteo 3. Eu vou ler o 14, 15 e 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, ou há uma versão que diz sagradas letras, referindo-se às escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia é as sagradas escrituras. Olha o versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vou até o 17, para que o homem de Deus seja perfeito, ou amadurecido e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Como você vai praticar, examinar tudo, retende o bem e abster de toda aparência do mal? Pela verdade da palavra de Deus, pelo discernimento da verdade bíblica. E para isso, então, você precisa tomar conhecimento da palavra, ler, estudar, meditar, memorizar, ter tempo seu na palavra a cada dia. Você ler Bíblia, você conhecer Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque se você não conhecer a palavra de Deus, muito menos o poder de Deus, o que vai acontecer com você e comigo? Vamos errar. Quer um errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Lucas 22, 29. Lucas 22, 29. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 22, 29. É o que Jesus diz para os saduceus, que vieram ter com Jesus por não crerem na ressurreição. Eles vêm com uma história de alguém que casou por várias vezes uma mulher, e eles chegam com isso perante o Senhor Jesus. Achou lá? Lucas 22, 29? Não é isso não? Ué, mas eu peguei esse versículo com tanta precisão e ele me escapa agora. Está por aqui. Os saduceus vindo. Espera aí, eu talvez seja Mateus. Deixa eu ver se não é Mateus. Talvez o seja Mateus. Mateus 22, 29. Perdão, eu marquei. Eu acho que eu vi Mateus e marquei Lucas aqui. Está bem numa série de textos que eu estava. Mateus 22, 29. A mulher casou, o marido morreu, e foi casando com os irmãos até casar com 7. E aí, na ressurreição, de quem ela vai ser a esposa? E Jesus vai dizer para eles o quê? De imediato. Lucas 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais. Por que eles estavam errados? Por que ele diz errais? Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E quando nós não conhecemos as Escrituras, então eu e você devemos a cada dia buscarmos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. As Escrituras tratam exatamente da palavra de Deus. É o livro mais importante que nós devemos ter tempo para receber o conhecimento, o ensino. Por isso nós temos uma escola que chama Escola Bíblica Dominical. O que acontece na escola dominical? O que acontece na escola bíblica dominical?
Nós temos aula. Eu lembro quando eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical. Eu comecei a receber porque nós temos as classes. Aqui nós estamos estudando 1 aos Coríntios com o professor Felipe. Isso. Aqui nós estamos também na escola dominical praticando memorização da Bíblia, no Salmo 33. A classe dos adultos está tendo um tempo para isso, tomando tempo para isso, exercitando. Então nós estudamos. Agora eu tenho também durante a semana, de segunda a sexta, a nossa atividade, a nossa transmissão, que se você participar da nossa transmissão, por meia hora, você vai receber ensino da palavra de Deus. Temos os textos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Segunda-feira é dia da Bíblia conosco lá na transmissão. Terça, oração, profeta Abacuque. Estamos estudando o livro do profeta Abacuque. Quarta-feira nós temos arquivo missionário, estamos estudando, sempre vamos trazer a menção do resumo biográfico de um missionário. Cada semana eu vou contar a biografia de um missionário e a frase algumas frases ditas por esse missionário. A quinta-feira nós temos destaque evangelístico. Na semana passada, essa semana que acabou, nós estamos numa nova semana hoje, nós estávamos com Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E essa semana agora, nós vamos considerar o que fizeram ao ramo verde, o que se dirá do seco. Vamos entender isso na crucificação, ou Jesus estando na cruz. A semana toda recebendo da palavra. Sábado nós temos a reunião de oração aqui, tempo de estarmos juntos, dando testemunho daquilo que Deus tem feito pela sua palavra na nossa vida. E domingo, escola dominical, de manhã e culto à noite. Nós precisamos conhecer da palavra de Deus. E quanto mais investirmos tempo, agora é claro que você precisa vencer você mesmo, seu maior inimigo seu, tá? Depois de você ser o seu maior inimigo, aí nós temos Satanás fazendo oposição a você, mas você é o seu maior inimigo nesse sentido, tá? A hora que eu vou ler a Bíblia dá sono, dorme, descansa, depois você lê a Bíblia. Então, a Bíblia como verdade absoluta. E há um clamor do profeta, quando ele se posiciona, com 3 vezes em Jeremias 22, 29. Pode abrir lá para você conferir, aliás, faça isso. Jeremias 22, 29. Ó, terra, terra, terra. 3 vezes. Assim, o profeta procede. Terra, terra, terra. E o que ele diz em sequência? Ouve a palavra do Senhor. E o que ele tem para que a terra ouça é o versículo seguinte. Ouve a palavra do Senhor. E Deus, por diversas vezes na sua palavra, diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça. Precisamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Precisamos da palavra do Senhor. Há tanto ensino falso, tanto nos dias dos Tessalonicenses, quanto nos dias em que nós vivemos. Alguém disse que desde que o Espírito Santo veio habitar no corpo dos salvos, há tantos espíritos querendo ser parecidos com o Espírito Santo. Há falsos ensinos, há doutrina de demônios, há doutrina dos homens e há a sã doutrina, que é a palavra de Deus com a verdade absoluta. E também nós temos, em segundo lugar, a obediência à autoridade de Cristo. O discernimento, essa condição de você fazer distinção, separação entre o bem e o mal, o certo e o errado,
leva a uma submissão à vontade de Deus que se manifesta por meio da sua palavra. Isso implica no quê? Em obedecer os mandamentos de Cristo, buscando uma vida que agrade ao Senhor e seja uma vida sendo vivida de maneira santa e reverente. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3. 1 Timóteo 6, 3. 1 Timóteo 6, 3. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo 6, 3. Vocês estão lá, não é? Se alguém ensina alguma outra doutrina é corpo de ensino, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira, versículo 4, acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Há uma doutrina, há um ensino, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, numa incrível demonstração de exposição das Escrituras, de abrir as Escrituras, a essa demonstração que trouxe um ardor no coração de quem ou para quem ele assim procedeu. Lembra, depois da crucificação de Cristo, o que Lucas registrou no capítulo, acho que é 24 de Lucas, vamos lá. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, eu vou ter que deixar a vida de separação para a semana seguinte, a semana que vem. Lucas 24, a partir do versículo 13. Para você deixar a palavra falar com você, é importante você conhecer a Bíblia. Veja bem, Jesus, depois da sua ressurreição, ele fez algumas aparições interessantes, e essa que eu vou mencionar para você aqui de Lucas 24, 13, acontece com uma aparição do Senhor para 2 discípulos que estavam no caminho indo para a aldeia de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, que havia ocorrido, os acontecimentos que estavam em evidência nesse momento da crucificação de Cristo, do padecimento dele, do sepultamento dele. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Olha que interessante. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Aí Jesus entra em cena. Eles não conhecem que é Jesus. É como se os olhos estivessem fechados. Versículo 18 de Lucas 24. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? É interessante isso, não é? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Eles mencionam o fato ocorrido e agora eles mencionam o que isso significava para eles, esse Jesus, que foi homem profeta, o que significava para eles esse Jesus. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E nós acreditávamos que era ele o que ia queria remir Israel. Ainda que também algumas mulheres dentre nós os maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Era essa a informação que eles tinham, esses dois homens, esses dois discípulos. Eles estavam tristes, eles estavam conversando, fazendo perguntas um ao outro. Mas tem essa pessoa que se intromete na caminhada para caminhar com eles e para tomar parte na comunicação com eles. Versículo 25. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando o versículo 27, olha o que ele vai fazer aqui, amados. Ele vai fazer exatamente o que os Salmos 119 e 130 nos ensina. A exposição das tuas palavras, da luz, dá entendimento aos simples. E começando por Moisés e por todos os profetas. Que interessante. Ele tomou tempo. Ele tomou dedicação para fazer isso. Explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Se alguém vem falar de Jesus para você, tem que pegar as escrituras. Tem que abrir as escrituras. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. No momento que eles tiveram conhecimento de quem havia se encontrado com eles e caminhado com eles e falado com eles e feito a exposição das Escrituras, ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É a indagação que eles tinham, a consideração. Quando ele nos abria as Escrituras, ardia em nós o nosso coração. Ardia em nós o nosso coração. Jesus fez uso das Escrituras. E nós devemos atentar, conhecer a palavra de Deus, conhecer as Escrituras. Tão interessante Paulo dizendo para Timóteo: e desde a tua meninice sabes as Escrituras, ou as sagradas letras, pela qual pode ser, as quais tornam sábio para a salvação, pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A criancinha, quando está sendo formada no ventre, a mãe lendo a Bíblia, já está passando, já está atingindo a criança
no ventre. É fato, a ciência sabe disso. A minha esposa vai fazer curso de boleira. A Esther já recebeu a instrução para fazer bolo e gostar de bolo e amar bolo. E sem dizer da melancia, a melancia então. A minha esposa, se pudesse, comia melancia todo dia. Aí nasceu a Magali. A criança deve receber a instrução da palavra ainda na vida ultra-interina. Informação. Mas a palavra diz em Provérbios 22:6. O que diz em Provérbios? Instrui a criança, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É de pequenininho, é na meninice, e começa a receber a instrução da palavra de Deus, que segue por toda a vida, por todo o viver. Como o pai do missionário Hudson Taylor, o senhor Jeremias Taylor, orou: Deus, me conceda um filho que invista a sua vida na obra missionária em favor da China. E o Hudson Taylor foi o missionário usado por Deus na China, e que ainda no momento pregando a palavra em dada reunião, despertou Amy Carmichael para entregar sua vida em favor da obra missionária, e ela foi, por um momento, para a China e depois para o seu campo de trabalho por vários anos na Índia. Conhecer a palavra. Há uma responsabilidade muito grande nossa, dos pregadores, que devem labutar, trabalhar, investir tempo estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, trazendo realmente o alimento espiritual que o povo de Deus precisa. Como é que você vai examinar? Tudo que você tem que examinar é a luz da palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. Este livro, essa sagrada letra, ela fala de tudo. Como que você deve proceder, como deve ser a sua vestimenta, com o propósito de viver uma vida para agradar a Deus. A Bíblia é aquele espelho que mostra quem realmente nós somos. A Bíblia é aquela bússola, como a bússola que conduz, dirige o viajante. A Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia é como um martelo que esmiuça a penha. Eu não tenho momento agora para mostrar todos esses textos, mas há um valor. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A necessidade de atentarmos para a palavra. Então, veja bem, todo momento em que a palavra de Deus está em curso de ensino, você deve aproveitar, deve participar, deve se envolver. Há uma necessidade na obediência total do discernimento pela verdade bíblica, o discernimento da verdade bíblica. Então a vida de obediência total é marcada por sensibilidade ao Espírito Santo, é marcada por discernimento pela verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus. Ela é a nossa palavra suprema, tem autoridade suprema. A palavra falou, é final. Ninguém pode dizer o contrário do que a palavra diz. E a palavra mostra o que é certo, o que é errado, bem e mal. Tanto é que há uma necessidade de você crescer espiritualmente, para não ser como a igreja de Corinto, que no capítulo 3, Paulo vai dizer: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. E eu encerro mencionando Hebreus 5,14. Hebreus capítulo 5, versículo 14.
Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Então, a vida marcada pelo discernimento da verdade bíblica envolve a Bíblia como verdade absoluta e também a obediência à autoridade de Cristo. E vamos colocar em pé, e eu falo na próxima reunião, depois da reunião missionária, uma vida separada do mundo. Até que já prontinho para ser colocado, mas é quase impossível. O tempo nosso é um tempo que passa velozmente. Vamos agora então orar. Peça a Deus para sempre falar com você na palavra dele, que ele sempre fale comigo na sua palavra. Eu preciso ter tempo na palavra, tá? O Salmo 119 e o Salmo 19 tem muito a nos ensinar desse tributo que é feito, dessa exaltação que é apresentada sobre a palavra de Deus. A ponto do salmista dizer no versículo 18 do Salmo 119: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. E no 70, eu sempre faço confusão com o 72 e o 73. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. São vários versículos do Salmo 119. Um dia, se Deus me der a graça, eu vou memorizar o Salmo 119. A gente um dia chega lá. Nem que tenha que gastar 5 anos trabalhando paulatinamente nesses anos, para que assim consigamos ter este desafio alcançado. Mas seja alguém valorizando conhecer a Bíblia. Conheça, tá? Quantos livros a Bíblia tem, a leitura de cada livro, busque aprender, aprenda, tá? Talvez você tenha mais 30 anos de vida, são 30 anos aprendendo a Bíblia. Eu comecei há 44 anos, são 44 anos tentando aprender um pouquinho da palavra de Deus. Oremos. Eterno Deus e Pai Celestial, nos abençoe nesta noite, Deus, no poder, na autoridade da palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pela condição que o Senhor nos concede sempre de estarmos na palavra do Senhor. Ó Deus, que possamos alcançar a graça do Senhor, de sermos dedicados estudantes da palavra do Senhor, para não sermos levados em movimentos, em ventos de ensinos falsos, filosofias, vãs sutilezas, mas podemos ter uma vida alicerçados na sã doutrina. Abençoe a nossa igreja, o nosso povo, a nossa dedicação ao Senhor e, ó Deus, oramos nessa noite também agradecendo pela chuva que cai sobre nós, ou que tem vindo sobre nós nesse dia. Por tudo damos graças e oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Senhor Jesus e o Espírito de Deus e a comunhão de Deus, nosso Pai, seja para sempre. Sempre, amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Se houver porventura condição, encontrarei com você em cada dia dessa semana.